Com o dinheiro de seu marido, senhorita Catarina, você não encontrará tão manejável como calcula. Muito embora não caiba a mim ser juiz no caso, penso que esse é o pior dos motivos que você deu para explicar seu consentimento em casar-se com um jovem minto. Não é, retrucou ela, é o melhor. Os outros eram a satisfação dos meus caprichos e dos de Edgar também. Este outro diz respeito a uma pessoa que reúne em si tudo quanto eu sinto por Edgar e por mim mesma. Não posso expressá-lo, mas com certeza você tem, como todas as pessoas, uma vaga ideia de que deve haver fora de nós uma vida que é ainda nossa. De que serviria ter eu vindo ao mundo se me confinasse no que aqui está? Minhas grandes infelicidades neste mundo têm sido as infelicidades de Heathcliff. Aguardei-as e senti-as todas desde sua origem. É ele a minha grande razão de viver. Se tudo morresse, mas ele ficasse, eu continuaria a existir. E, se tudo permanecesse e ele fosse aniquilado, o mundo inteiro se tornaria para mim uma coisa totalmente estranha. Eu não seria mais parte deste mundo. Meu amor por Linton é como a folhagem dos bosques. O tempo o transformará, estou bem certa, como o inverno muda as árvores. Meu amor por Heathcliff assemelha-se aos rochedos, imóveis que jazem por baixo do solo. Fonte de alegria pouco aparente, mas necessária. Nele, eu sou Heathcliff. Ele está sempre, sempre no meu pensamento. Não como um prazer, visto como nem sempre sou um prazer para mim mesma, mas como meu próprio ser. Por isso não fales novamente de nossa separação. É impraticável. Bem-vindos a mais um Quixotado, o seu programa de literatura, com a apresentação de Amã Siqueira e participação especial da empoderadíssima Jaqueline Salomé, que vai conversar com a gente aqui sobre O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. E então, Jaqueline, o que é que a gente precisa saber sobre O Morro dos Ventos Uivantes? O que é que a gente precisa saber? Bom, acho que a gente deve começar falando sobre a Emily, né? Que é a autora do livro, que reescreveu esse livro aos 29 anos, morreu aos 30, né? Muito jovem naquela época. A gente está falando da Inglaterra, a época em que a rainha, né, Vitória, o modelo de comportamento que a rainha vivia era impresso, né, nas mulheres daquela época. Ela nasceu em junho de 1818 e faleceu em dezembro de 1848. 48, isso, muito jovem. Tuberculose, que até eu já pensei em criar uma playlist só de escritores mortos de tuberculose, né? Que a gente já falou de Kafka no canal. A quantidade de escritores que morreram de tuberculose é incrível. São muito jovens, né? Parece que é uma regra, né? Foi o mal, assim como a AIDS foi o mal do século XX, né? Matou muitos artistas jovens. Cantores, a tuberculose, né? Exato. Muitos músicos, principalmente. A tuberculose entre escritores foi um mal bem sério no século XIX. Exato. Bom, ela morreu, mas nos deixou com uma obra aqui dessas monstruosas, grandes, né? Eu li esse livro e quando eu li, eu me senti muito entusiasmada em escrever sobre. Eu não sou nenhuma expert na área, estou longe disso, muito longe, sou apenas uma estudante de letras, mas apaixonada, né, pela literatura, pela forma de escrita da Emily, que era uma menina muito jovem e, para os padrões da época, como a gente falou aqui, escreveu um livro que deixou muita gente duvidando se realmente teria sido uma mulher que tinha escrito, né? Naquela época as mulheres costumavam usar pseudônimos, né, com nomes masculinos, porque se você fosse uma mulher e escrevesse com o seu nome de mulher, a credibilidade era nenhuma. Então a Emily escreveu sobre um pseudônimo masculino. E quando foi descoberto que tinha sido uma mulher que escreveu, e uma mulher jovem, né, como a Emily, com 29 anos, então foi um escândalo, né? É um livro que perpassa ali pelo estilo gótico, né? Me corrija se eu estiver errada. Não, assim, é uma obra incrível e de difícil classificação. Mas ela tem muitos elementos do tema gótico, né? Isso. Um local assombrado, né?
o Wuthering Heights, que é a tradução fica como Morro dos Ventos Uivantes, né? O Wuthering é uma palavra que ela própria criou, né? Que é justamente a questão do som que o vento faz. Isso. Então, vem disso, né? E é interessante como essa associação existe entre o vento e a loucura, a maldade. Por exemplo, tem uma cidade de um filme de Almodóvar que é Alcácer de Henares, se eu não me engano, que é uma cidade fictícia, mas ele diz que nessa cidade todo mundo enlouquece por causa do vento. Do vento. É interessante essa relação. E o Wuthering Heights é um lugar em que realmente as pessoas enlouquecem, as pessoas têm uma natureza sombria, má, assombrada, né? E o primeiro narrador do livro, que é o Sr. Lockwood, assim que ele chega, na primeira noite que ele passa lá por causa de uma nevasca muito séria que está acontecendo, ele tem que ficar lá. Eles o colocam em um quarto e nesse quarto aparece o fantasma da Kathleen. Exatamente. Ele, né? Então é um lugar assombrado, o que já remete ao tema gótico. Paisagens muito inóspitas, que também é um tema gótico muito frequente. Por exemplo, o próprio Frankenstein, da Mary Shelley, se passa em um local muito ermo. Existe um herói que você não sabe exatamente o que se passa na mente dele, é um mistério, que é o Heathcliff. Eu diria mais que ele é um anti-herói, né? Assim, seria um herói no sentido trágico grego, né? Sim. Por exemplo, Aquiles é alguém que se entrega às paixões de tal forma a causar uma grande tragédia, inclusive a própria morte, né? No tema da Ilíada. E o Heathcliff, ele também é esse herói trágico, esse herói clássico, digamos assim. É um herói não porque faz boas ações, mas porque o tema da vida dele é interessante para o leitor. E talvez seja um exemplo, um mau exemplo, a não ser seguido. Mau exemplo, E Heathcliff, né, que é o personagem central da narrativa, remete ao Radcliffe, que também era um escritor de literatura gótica. Então Exato. talvez tenha sido até uma homenagem da Emily Brontë. Eu não duvido. Eu acho que ela fez com essa intenção. Né? Inclusive, falando sobre o personagem, o Heathcliff, as pessoas que eu conheço que lê o livro, que não são muitas, infelizmente, e aqui eu deixo um apelo, leiam, porque é um livro maravilhoso. Elas culpam muito o Radcliffe e elas inocentam a Cat, né, a Catherine, que é a personagem principal também, que faz esse par romântico com ele. E eu não acho, sabe? Eu acho que você também concorda comigo, tanto ela quanto ele tinha essa coisa da loucura bem acentuada, né? E que vem talvez também da relação que tinham com o irmão da Catherine, o irmão mais velho dela. Sim. Porque ele maltrata muito o Heathcliff, né? E acaba que gera o Hindley, né? Muito sério, né? Exato, o Hindley, logo quando o pai chega com o Radcliffe, que era criança ainda, né? Acho que, digamos aí, uns 7, 8 anos, né? Que o pai, ele tinha essa coisa de ser cigano, né? Ele era um cigano porque tinha pele escura. Naquela época, quem tinha pele escura era considerado parte ali dos ciganos. E aí o Hindley, logo de primeira, ele já rejeita logo, né? O Heathcliff. A Cat também, mas também depois... com ciúme, né? Não é nenhuma questão de, vamos dizer, racismo não. Mas é uma questão de ciúme, né? Porque o pai deles dava muita atenção a eles e de repente começa a dividir essa atenção com o Heathcliff. E o pior é que quanto mais eles perseguem o Heathcliff, mais o pai deles se dirige para ele. Se apieda e o protege, né? Exato. E aí vai aumentando a raiva dos filhos. Dos filhos não, só do filho, né? A Catherine faz uma amizade muito forte com ele, como você já leu antes da vinheta, né? Que se torna um amor muito profundo. E é interessante que essa história, muitas pessoas não leem como uma história de amor, né? Leem como outras coisas, inclusive como até de terror, né? Mas houve uma eleição em 2007 de um jornal britânico em que pediram para que o público escolhesse qual era a maior história de amor da literatura inglesa. E esse livro ganhou. Ficou à frente de Romeu e Julieta. Nossa. E de Orgulho e Preconceito. Gente, eu não acho. Não tem nada de amor. É uma relação totalmente doentia, né? Ali que
depende do outro pra sabe? Eu considero a relação totalmente doentia. Amor tá muito fora, né, desse... Mas talvez tenha sido uma releitura da Emily Brontë do tema do Romeu e Julieta, né? Porque é um amor proibido e que leva à destruição, né? Só que no Romeu e Julieta, quem se destrói são os próprios jovens. Exato. Enquanto que eles acabam que eles criam um ciclone de destruição, é um cataclismo, né, ao redor deles. Exato. Né? Eu acho assim, a Cat foi quem escolheu não ficar com o Radcliffe, por motivos realmente naquela época, que ela queria casar com o Linton, que era de uma família nobre, e ela se preocupava até com o próprio Radcliffe em dar condições de vida melhor, né, para ele. Então, assim, ela decidiu o próprio destino. E aí o Radcliffe... Muito jovem, né? Com Exato. 15 anos, 16 anos. 15, 16 anos. Ela decide casar com o Linton primeiramente porque o ambiente de Wuthering Heights era um ambiente muito doentio. E ela queria sair dali. E ela pensava em levar o Heathcliff com ela depois que ela casasse, né? Só que dá tudo errado, né? O Heathcliff foge depois do que ela casa, né? Não, na verdade ela tá ali conversando com a Nelly, né, que é uma espécie de governanta da casa, e aí ela confessa pra Nelly, falando assim, simplificando o diálogo, assim, olha Nelly, eu não posso casar com o Radcliffe porque eu preciso casar com o Linton porque eu preciso ter condições, né, eu preciso participar de uma família nova, eu preciso ter dinheiro pra poder ajudá-lo. E aí ele tá escutando essa conversa, e aí ele vai embora, anos depois ele volta já... Né, com outro visual, com outra atitude, né, de alguém mais nobre, digamos assim. E aí é quando começa, né, a descer a ladeira. E aí justamente essa questão da história do Heathcliff, que é uma história secreta, né, que ninguém sabe, porque isso é interessante na criação dela, né? Não existe um narrador onisciente, muito pelo contrário. Não. São vários narradores. Começa com o Lockwood, que está chegando no local já depois que tudo aconteceu, né? O Heathcliff já é um homem já próximo da velhice, que vive com a nora dele, que é a filha da Cat, com o Linton, né? Que também é Cat o nome dela. Que é Cat. E então esse cara ele fica curioso para saber a história deles, porque eles é um povo muito antissocial. Ele pensava que ele era o auge da antissocialidade, né? Quando ele chega lá, descobre que, nossa, como eu sou amistoso. Ele é recebido com muita, né? As pessoas são rudes, né? Muito. E ele, assim, até percebe, assim, uma situação que ele, não, deixa eu dormir aqui na sala, deixa eu me ajeitar aqui, que amanhã eu vou embora lá pro meu canto, pro meu lugar. Inclusive... Eu tava assistindo, eu te falei, né, que eu tava assistindo um filme no YouTube, inclusive, aqui no YouTube, eu não lembro bem a data, mas acho que é 1998, que é muito fiel ao livro, é muito fiel e, assim, delicioso, sabe, de assistir, porque convence. Quem lê o livro, assiste o filme, vai gostar. Então, aí o Sr. Lockwood, ele se interessa pela história, só que ninguém lá no Wuthering Heights vai contar a história para ele. Então, ele conhece uma pessoa que trabalhou com essas duas famílias, trabalhou com os Earnshaw, aos quais Catherine pertencia, e que depois trabalhou com os Linton, com quem Catherine casou. E a Nelly Dean vai contar para ele as coisas que ela viu. E parece que a Nelly Dean foi o começo dessas empregadas que sabem tudo, que discutem com os patrões, que dá pitaco, né? Pitaco, E eu acho que a Nelly é a personagem mais, assim, amistosa, mais doce. Ela é a única, assim, que eu noto que tem piedade, porque os outros personagens, ninguém tem piedade de ninguém nesse romance aqui, sabe? É interessante que ela sabe de tudo porque ela sempre está presente, né? Só que a viagem do Heathcliff, depois que a Catherine se casa, ela não acompanhou, não sabe para onde ele foi, então ela não sabe dizer o que aconteceu, porque ela não conseguiu as notícias em primeira mão, como sempre conseguiu. Inclusive, por exemplo, voltando ao enredo, né? Depois que a Catherine casa com o Linton, o Heathcliff volta 3 anos depois, rico, né? Um senhor. E ele volta para morar em Wuthering Heights, porque o irmão da Catherine joga e ele começa a dever para o Heathcliff. Então ele fica naquela
aquele relacionamento doentio mesmo, né? Porque são dois caras que se odeiam, que sempre se odiaram, desde que se conheceram, mas que estão morando no mesmo lugar, né? Né? Com intuitos horríveis, né? Porque o Radcliffe, ele quer ali acabar de destruir a vida dele, né? E engraçado que ele deixa isso muito bem claro quando ele vai visitar a Catherine, né? E ele deixa isso bem claro aí. E, no entanto, mesmo com esses modos, a Isabela, irmã do esposo da Catherine, se apaixona pelo Heathcliff, né? Coitada, né? Ela se apaixona por ele e eles acabam fugindo e se casam. E eu vou ler aqui o trecho que conta como foi a primeira noite dela lá no Terminates, no Morro dos Ventos Uivantes, para vocês verem como eles são receptivos lá. Nada receptivo. Estou exausta da viagem e quero me deitar. Onde está a criada? Leve-me até ela, já que ela não vem a mim. Não temos criada, respondeu ele. A senhora tem de cuidar de si mesma. Onde vou dormir, então? Só o sei. Havia perdido todo o amor próprio, acabrunhada, como me encontrava pelo cansaço e pela tristeza. José lhe mostrará o quarto de Heathcliff, disse ele. Abre essa porta, ele está aí. Eu ia obedecer, mas de repente ele me deteve e acrescentou num tom mais estranho. Faça o favor de fechar a porta com chave e de correr o ferrolho. Não se esqueça. Está bem, disse eu. Mas por que, Sr. Earnshaw? Não me agradava a ideia de me fechar voluntariamente num quarto com Heathcliff. Olhe, respondeu ele, tirando do bolso do colete uma estranha pistola na qual havia ligado ao cano uma faca de mola, 2 gumes. Eis uma grande tentação para um homem desesperado, não é? Não consegui evitar de ir até lá em cima todas as noites com isto e tentar abrir a porta do seu quarto. Se a encontrar aberta uma vez, ele estará perdido. Não deixe de fazer isso todas as noites, mesmo se, 1 minuto antes, me venham à mente centenas de razões que me deveriam deter. Com certeza, algum demônio me incita a frustrar eu mesmo os meus planos de matá-lo. Lute contra esse demônio por amor a ele tanto quanto consiga, mas quando a hora soar, nem todos os anjos do céu vão salvá-lo. Então é um ódio que existe, né, entre eles muito grande. E a Isabela de repente estava deslumbrada com esse cara, pensando que ia casar com um homem que viveu fora, um homem culto e tal. E de repente é um homem que depois ela se pergunta, será que ele é realmente um homem ou é um demônio? E ela chega nesse ambiente e é recebida dessa forma, né, pelo Earnshaw, que é co-cunhado dela, né? Ele é irmão da esposa do irmão dela. E outra coisa interessante também nesse livro é que é um livro vitoriano, mas que foge muito da regra dos livros vitorianos. Você pega, por exemplo, os livros do Charles Dickens ou do Thackeray, o Vento de Ferro, Feira das Vaidades, são livros com muitos acontecimentos e muitos personagens. É uma coxa de retalhos com vários personagens que vão sendo apresentados, enquanto que aqui é um ambiente bem fechado. A Emily Brontë, ela trata basicamente de 6 pessoas convivendo ali entre si, né, casando entre si, os filhos também se casam entre si, e são pessoas que convivem, mas convivem da pior forma possível. Todos eles se odeiam de alguma forma, né? Exato. Na verdade, eu acho que ela veio para quebrar esse modelo, né, que você fala, vitoriano. Ela realmente inovou na forma como narrar, né, aí essa história. As pessoas têm uma mania muito grande de fazer uma competição entre a Emily Brontë e a Jane Austen, né? E que as narrativas elas são completamente diferentes, né? Eu tenho uma tradução que é Razão e Sentimento da Jane Eyre, e eu prefiro muito mais a Emily Brontë, sabe? Não se compara, como a gente tinha falado antes, é um romance da Jane Austen, é um romance mais assim, tem até uma expressão que as pessoas na faculdade inclusive usam, que é chick lit, uma coisa assim. Sabe que é muito clichê, né? E a Emily não, a Emily escreveu aí um romance que é considerado gótico, e, enfim, é incomparável, pra mim é incomparável. E infelizmente, essa edição aqui foi a primeira edição que eu li, acho que foi a terceira também, né? A tradução da Sylvana Laplace. Foi a que eu li. A edição da Bicultural se perde muito. Essa tradução aqui perde muito da essência do livro, para você perceber o quanto a Emily Brontë foi criativa, né? O quanto ela renovou mesmo a literatura.
Porque, por exemplo, o Joseph, que aqui era traduzido como José, e outros servos desse local, eles falam um dialeto muito difícil de compreender. Você tem que, se você for ler o original, você tem que ler em voz alta para tentar tirar a sonoridade e da sonoridade entender as palavras, para saber o que é que eles estão falando. Então, ela pega essa coisa da transcrição da fala. É uma coisa muito moderna que ela faz, já em 1847. 47. Imagina, né? Nossa. Entre outras coisas, né? Então, ela pegou esse livro aqui e disse, rapaz, eu vou fazer tudo o que eu quiser aqui. E fez. E fez. Ela sai fazendo mesmo assim, ela não quer saber de modelos, não quer saber o que vai seguir. Apesar de a gente dizer que ele é um tipo de romance gótico, mas mesmo nessa classificação é bem difícil de fazer. E a própria narrativa, né? Os narradores, como a gente estava falando, né? Tem um Lockwood que começa, mas que não conhece a história, então entra a Nelly vai pegar cartas da Isabela. Esse trecho que eu li para vocês foi uma carta que a Isabela mandou para ela, explicando como é a situação dela e pedindo perdão ao irmão dela por ter abandonado o lar. Então são vários narradores que vou falar sobre o seu ponto de vista. Eles não concordam. Não, totalmente. Eles não concordam. Cada narrador tem suas próprias ideias e seu próprio ponto de vista. E outra coisa, eles não são confiáveis. O Sr. Lockwood não é confiável porque ele parece ser meio tolo. Ele não parece uma pessoa com um juízo muito bom. E a Nelly talvez também esteja tentando defender a sua postura, né? Quando ela fala tanto que ela criticava a Catherine, que ela enfrentava o Heathcliff, é até difícil a gente acreditar muito nela, né? Porque será que uma criada ia ter coragem de enfrentar um cara que ela mesma disse que parece um demônio, como Heathcliff, ou um louco, como Henshaw? Ela vai descrevendo as coisas, mas não dá para confiar totalmente no que ela está dizendo. Bom, ela foi muito aberta, né? Ela foi muito aberta, ela deixou muito com que ele se encontrasse. Depois que a Cat estava casada com Linton, né? Ele ia muito lá vê-la e ela deixava muito que ele entrasse no quarto, que ele a visitasse. Então, assim, eu concordo contigo nessa parte. Eu não acho que ela tenha enfrentado ele ao ponto de dizer, olha, eu não quero que você veja ela. Ela faz umas críticas bem engraçadas, né, para a Catherine principalmente, né? Ela fala com ela como se fosse igual para igual. Igual para igual. Você é muito, muito má. Como é que você faz com o seu marido? Seu marido é tão bom com você. Você por trás. Por mais que ela tenha criado, né? Porque a Catherine tinha mãe, a mãe dela morreu e ela cresceu com o pai e a figura materna ali é a Nelly, né? Então eu acho que de repente pode ser isso, ela ter a Nelly como uma figura ali materna, ao ponto de deixá-la interferida nessas opiniões, assim, né? Tão diretas sobre como ela se relaciona com Harry Cliff. Pode ser isso também. Pode ser também, né? Fica justamente isso, é o jogo, que é um jogo da boa literatura, né? Eu já cansei de falar aqui que o bom livro, em geral, ele vem de um narrador que você não pode confiar totalmente nele. Exato. Então, nesse livro aqui você vai ter vários narradores dos quais você não pode confiar totalmente. Por isso que também é uma obra tão fantástica, né? É uma história de amor não concretizada. O amor da Catherine pelo Heathcliff é um amor enorme. Né? Eles eram muito intensos, né, nessas declarações. Tem até um livro que é o Werther, né, que na época de Goethe, que na época que foi escrito influenciou aí vários e vários adolescentes, né, na época a se matarem, né, porque era um livro extremamente romântico, né? O personagem se apaixonou perdidamente ao ponto de cometer suicídio e suscitou aí, de fato, vários suicídios, né? Então, assim, a gente tem que saber discernir, né? O que é esse amor romântico demais, o que é esse amor os louco. dois são da mesma época, assim, né? Bem próximo, né? Bem próximo, eu acho que o isso. Werther poucas décadas antes. O Goethe morre ali bem perto da época da própria Brontë. Mas existe uma diferença muito grande dos dois livros, justamente que no Morro dos Ventos Vivantes o amor deles, apesar de eles expressarem dessa forma, né, tão poderosa, né, a Catherine dizer que Heathcliff é ela, né, que eles são uma só alma em dois corpos, mas eles não, assim, eles não se casam, não ficam juntos, não. Eles têm filhos com outras pessoas, eles destroem a vida de outras pessoas por não terem, digamos que eles não puderam realizar o próprio amor, então eles
querem destruir outras pessoas por não terem permitido essa realização. Então esse livro está muito longe do romantismo, né? Porque ele leva em consideração outras questões sociais, econômicas, que fazem com que o amor não se concretize. E meio muito realista, né, o livro, né? Por exemplo, o fato da Catherine deixar de ficar com esse cigano que o pai trouxe, né, que não tem nome. Isso. E casar com um cara que seria o mais rico da região, né? Uhum. Então é algo muito realista, né, essa questão dos interesses outros que... Eu acho que o amor mesmo, ele tá bem, assim, bem deslocado mesmo da temática do livro. Eu acho que é um romance que fala sobre o caráter, né? Sobre compaixão pelo outro mesmo, não no sentido de amor, mas no sentido de se apiedade, de querer, de se colocar no lugar do outro, né? É um livro que fala disso, das pessoas, o caráter das pessoas, o quão elas são capazes de serem terríveis para conseguirem o que querem. O amor mesmo, ele ficaria muito... amor, claro, né? O amor doentio, não deixa de ser, mas fica muito em segundo plano, né? E é um amor que vira ódio, né? Pelo mundo, pelo outro, por tudo, né? O Heathcliff decide que já que ele não pôde ficar com a Cat, então ele vai destruir tudo ao seu redor. Ele vai destruir o esposo da Cat, ele vai causar inclusive a própria morte dela. Apesar de que ela diz... Isso não é spoiler, porque a gente já no começo... Eu tava aqui pensando, faltou spoiler. Não é spoiler porque no primeiro capítulo você já sabe que a Catherine está morta porque apareceu o fantasma dela para o Lockwood, né? Exato. Então, a gente já sabe que ela morreu. E assim, ele vai causar a morte dela de certa forma porque ele fica lá indo atrás dela e ela acaba adoecendo dos nervos, né? Por causa disso e tal. E... A saúde era muito frágil, né, das pessoas naquela época. Eles pegavam uma febre, a gente chama de febre, a gente não sabe que tipo de doença era, mas não pensem, não pensem que é exagero a personagem morrer porque É porque a imunidade mesmo, o sistema imunológico era muito frágil, porque eram doenças muito fortes que você não tinha remédio nenhum. O cara podia pegar uma gripe e não tinha remédio. Morrer de gripe. Inclusive eu estou lendo o Emma, da Jane Austen também, que tem uma amiga dela que adoece e todo mundo fica muito preocupado, pessoal, e ela está com febre porque você pegar um resfriado, de repente você pegava uma febre, não tinha remédio para baixar a febre, então acabou morrendo mesmo. Então você percebe que não é um exagero da Emily Brontë, era coisa da época. Não, era algo que acontecia corriqueiramente. Assim, não é à toa que, assim, não vou citar nomes, mas vários personagens morrem no romance, assim, porque pega uma febre, porque tem a saúde frágil. Os próprios pais dos Linton, né? Acontece isso, né? O pai do Earnshaw também. E também a questão do parto, né? Algumas mulheres também no livro morrem em função do parto. Do parto, né? Que era em casa, né? Que era em casa nas situações mais precárias que você pode imaginar. É uma obra fantástica, eu indico muito a leitura, Jaqueline também com certeza. Nossa, eu sou suspeita para falar, porque eu escrevi resenha, eu contaminei amigos na faculdade, eu contaminei todo mundo que eu podia para ler esse livro, porque eu acho que vale a pena. Nunca eu costumo dizer que eu nunca, parece clichê dizer, mas não é, eu nunca sou a mesma pessoa depois que eu leio um grande livro, né? A gente sempre carrega alguma coisa que te marcou, né, naquele livro, e você nunca é a mesma pessoa. E depois que eu li O Morro dos Ventos Uivantes, eu não sou. Eu sou uma pessoa melhor, claro. Não como Heathcliff. Kafka dizia que um bom livro tem que ser um machado para quebrar o mar gelado de nossas almas. Então, esse livro é um desses machados, né? E é interessante que eu li a primeira vez nessa edição da Abril Cultural e eu não lembrava nada, absolutamente nada. Eu como se tivesse apagado na minha mente. Eu não lembrava nada. E aí, eu aproveitei o ensejo que Salomé escreveu uma resenha e disse, pronto, então eu vou falar com ela para a gente fazer um vídeo que eu aproveito e releio, né? E reli agora, e que livro fantástico! Como é que eu não lembrava desse livro? Porque é muito bom mesmo, né? Que bom. É uma leitura assim, uma releitura foi muito agradável. Salomé, prazer ter você aqui, espero tê-la novamente nos nossos estúdios. É só convidar. Só me convidar também. Espero que vocês tenham gostado, não esqueçam de se inscrever, curtir e compartilhar essa postagem. E a gente se vê no próximo Quixotado, seu programa de literatura. Tchau.